Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli, ao Galego, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente fala da maternidade Dona Evangelina Rosa e é uma situação que se prolonga e tem se agravado. São muitas irregularidades. Entre as principais, a falta de leitos de UTI neonatal e também a falta de médicos. Há imagens também, inclusive nós já divulgamos aqui, da presença de insetos dentro da maternidade, são baratas, ratos, circulando pelo ambiente dessa maternidade. Enfim, uma série de problemas que vem sendo mostrada ao longo de muitos anos e agora o Conselho Regional de Medicina reforça isso também. A gente vai conversar agora com o presidente, o Emanuel Fontes, pode trazer detalhes para a gente do que foi constatado lá, além dessa situação que a gente coloca, que eu antecipo aqui, vocês já verificaram. Esse é de fato o problema mais grave, a ausência, pelo menos a carência de médicos e também de leitos. Boa tarde, doutor. Uma boa tarde. Nós temos situações muito pontuais, tá? Por exemplo, nós temos uma unidade de cuidado inferior que ela funciona às vezes como a UTI, isso é, um paciente que precisaria ir para a UTI e não tem vaga, fica nessa unidade. E nessa unidade, às vezes, fica paciente entubado, em ventilação mecânica, usando dieta parenteral, isso é, não poderiam estar nessa unidade. Deveriam estar na UTI e ficam nessa unidade e muitas vezes sem médico na escala. Isso que é o mais grave ainda. Veja só, nós temos muitas situações, né, que precisamos resolver. O centro cirúrgico, quando nasce um recém-nascido de forma grave, esse recém-nascido, como não tem vaga na UTI, esse recém-nascido fica ocupando uma vaga dentro do centro cirúrgico. Lá ele ficou entubado ou no berço apropriado, mas fica no centro cirúrgico ocupando uma vaga. E aí, se a mulher está lá fora, precisa do centro cirúrgico, não pode utilizar, porque lá uma sala está presa com o recém-nascido, porque ele não tem para onde ir. Então, eu acho que a coisa mais básica seria fazer concurso público e chamar urgente médicos neonatologistas para suprir esse aspecto. Um outro aspecto que nós temos que ter também é a questão do repouso médico, os quartos, as situações que a gente vê essas baratas e ratos em quase todos os locais da maternidade, e isso reflete esse aspecto. Então, eu acho que nós podemos nos acostumarmos com isso. Nós temos que modificar e mudar esse quadro para o bem da nossa população. O governo do estado, inclusive, divulgou recentemente a construção da nova maternidade, que isso deve ser agora ocorrer na Zona Leste. Mas isso leva um tempo, né? São alguns anos para que essa obra, de fato, fique pronta e possa aliviar toda essa situação na maternidade da Dona Evangelina Rosa. Até lá, que alternativas, além de um concurso público, que outras alternativas poderiam minimizar esses efeitos, doutor Emanuel? Olha, colocar como todos os problemas da maternidade resolve somente com a nova, isso não é verdade. Eu acho que o que está lá dá para ir resolvendo, não é preciso estar naquela situação antes que faça uma nova, dá para se fazer alguma coisa, tá? Dá para se fazer. Veja só, se você colocar mais profissionais, você já está resolvendo um setor todo de atendimento que fica sem médico, né? Falta material para entubar de modo adequado. Veja só, uma UTI tem que ser um material para cada criança. Quando tem um material para todos, isso vai repassando infecção de um para outro, transmissão de infecção. Isso também não pode. Então nós temos situações muito claras que podem ser resolvidas com o que nós temos enquanto vem essa outra maternidade. E diante dessa situação, qual que é a providência adotada pelo Conselho Regional de Medicina? Bom, o Conselho ele solicitou um prazo de 30 dias para que esclareça quais as medidas a serem tomadas, né? E diante disso, nós temos que lembrar que foi um termo de ajuste de conduta feito pela promotora Cláudia Seabra em 2012. Em 2012 já se cobrava ajuste da maternidade e nunca foi feito isso aí. Isso é, se passou tanto tempo, tantas mortes de recém-nascido e nunca foi cobrado um termo ajustado em 2012. Então nós vamos solicitar ao juiz que julga esse sistema de ajuste de conduta que tome medidas de justiça, medidas que consigam efetividade. Medidas como o bloqueio de conta do Estado, que se faça alguma coisa para essa ação chegar na população. Isso diante do risco, né? Uma situação, na verdade, que põe os pacientes em risco
E claro, é uma situação complicada também para o médico, que tem que lidar muitas vezes com a escolha. Veja só, o Conselho de Medicina, ele, ao ver essa deficiência técnica, ver a deficiência de médico, mostra para a sociedade que longe que o problema não é o médico, o problema é a estrutura que esse médico vive. Se não tiver resolvido a estrutura, não pode ser culpabilizado o médico, jamais pode culpabilizar o médico de uma estrutura que está carente. Aliás, o médico, ele está estressado, ele também está ficando doente com uma situação dessa. Quero agradecer então, doutor Emanuel Fontes, presidente do Conselho Regional de Medicina, pelas informações. Joelson.